Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando esse lixo de gente vomitando bosta na minha vida todo dia, aqui cometendo crime, enfim, né, atrasando a minha vida, sabe, um lixo insuportável. Estou aturando esses animais já tem mais de 10 anos e nada acontece para me livrar desses bandidos para eu poder seguir a minha vida, tá? Enquanto isso eu vou fazendo o que eles não meteram a pata para destruir aqui, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma fala, um discurso do Eduardo Girão, que é um senador da direita, tá? Do Partido Novelho. Já fiz vídeos aqui sobre isso, explicando essa questão do Partido Novo. E inclusive estou para fazer mais um vídeo aí também sobre os nomes dos partidos, tá? E de repente faço isso aí para a semana que vem e tal. Mas enfim, vamos lá, voltando à questão do Eduardo Girão, ele fez um discurso patético, elogiando o Elon Musk em inglês, é um negócio assim inacreditável, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje, com alguns comentários, e vamos aproveitar mais essa oportunidade, né, que esse cidadão está dando aqui pra gente, para refletir algumas questões que eu tenho ponderado aqui na trajetória desse canal aqui do YouTube, e também alguns textos que eu já fiz aí tal, falando sobre o complexo de Poodle da direita brasileira e algumas outras questões aí que eu tenho levantado, tá? Antes eu deixo para vocês mais uma vez aqui o meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Que, enfim, eu também não consegui vender nenhum ainda por culpa desses animais, desse lixo de gente, e continuo tentando aqui entrar em contato com as pessoas para poder, conversar sobre o livro, aí, vender o livro, e isso se esses animais não tiverem instruído a minha rede de contato, porque é só isso que eles fazem, onde eles metem a pata, eles destroem, poluem, causam prejuízo, baixo nível, entende? É um negócio inacreditável. Então, enfim, tá aí, o livro tá aqui, quem quiser entrar em contato, o zap tá aí na descrição do vídeo, tá hackeado por esses bandidos, mas a gente vai tentando aqui de qualquer jeito, tá? Então, pessoal, rapidamente vamos começar falando sobre o discurso dele. É um discurso bem curto e, na verdade, tem umas características específicas, uns detalhes ali específicos que vale a pena destacar, tá? E aí depois vou ler o trechinho da notícia aqui que tem uma resposta do Elon Musk e a gente aí parte para a reflexão propriamente dita aqui, tá? Então vamos lá, o Eduardo Girão, ele tá lá no microfone da Câmara, ou do Senado, aliás, né, que ele é senador, e aí ele diz, esse cara é senador, um negócio inacreditável, esse juiz Moro, esse sujeito, é um negócio assim, as pessoas têm que, né, se as pessoas não começarem a refletir melhor aí, a gente vai continuar aturando essa gente, e o país não vai evoluir, né, tá aí o Arthur Lira fazendo já chantagem com o Lula de novo, enfim, né, e eles querem soltar o Chiquinho Brazão lá, que é um cara que, enfim, é mandante do assassinato da Marielle, sabe, a direita brasileira é um câncer, é um negócio inacreditável. Mas voltando ao Eduardo Girão, então, ele começa o discursinho dele dizendo o seguinte, ó, uma mensagem para o Mr. Elon Musk. E detalhe, todo o discurso dele foi feito em inglês. Esse cidadão, que é considerado patriota pelos patriotários, ou então pelos bolsomínios ingênuos, fez um discurso em inglês no Senado brasileiro, elogiando o golpista Elon Musk, golpista assumido, né, já disse que ia dar golpe na Bolívia se quisesse, e enfim, né, mas isso é um retratinho do que é a direita brasileira, que é parte da direita brasileira, parte significativa da direita brasileira, tá? Então, uma mensagem para o Mr. Elon Musk, e aí ele continua. My name is Eduardo. E aí ele fala o nome dele com sotaque em inglês. É um negócio inacreditável. Ele diz: My name is Eduardo Girão. É um negócio assim, sabe? É inominável um troço desse. Enfim. E aí, quer dizer, né? Pensem bem nisso. Né? O sujeito, ele tá falando o nome dele com o sotaque do inglês lá, né? Quer dizer, do colonizador. Né? Um negócio assim impressionante. My name is Eduardo Girão. E aí ele continua, tudo em inglês, mas eu vou falar em português para poder resumir aqui. E sou senador do Brasil pelo estado do Ceará. Falo do plenário do Senado deste país agora para agradecer pelo seu apoio à liberdade de expressão no Brasil. Ele agradece pelo apoio à liberdade de expressão. E aí ele diz, suas posições contra posições autoritárias são
um reforço para o retorno da democracia no Brasil e uma resposta às orações do povo brasileiro, que sempre foi conhecido por sua alegria e espírito vibrante, mas agora está sufocado pelo medo. Suas ações servem como uma chama de esperança. Muito obrigado, Elon Musk. É um negócio assim, né, patético, porque ele fala em inglês, como eu já ponderei aqui. No Senado brasileiro, falando em inglês, isso é o retrato do complexo de poodle da direita brasileira, né? Os bolsominions foram lá nos Estados Unidos agora também para poder fazer lá, tentar fazer alguma espécie de uma movimentação lá no Congresso dos Estados Unidos contra o governo brasileiro. Quer dizer, são poodles dos Estados Unidos. Eles vão reclamar do governo brasileiro nos Estados Unidos, não é na ONU, nas instâncias internacionais que são mediadoras desse tipo de conflito. Eles vão nos Estados Unidos. Assim, é uma gente assim, eles são capachos ideológicos, eles são o atraso do Brasil, são assim, essa gente é a escória do Brasil, mas enfim. E voltando aqui ao discurso do Eduardo Girão, ele diz, né, que agradece o apoio do Elon Musk à liberdade de expressão. Então, repito, o Elon Musk já disse que daria golpe na Bolívia se tivesse que dar, e ele daria golpe no Brasil se ele pudesse também, né? E, enfim, né? E para além disso, essa questão envolvendo o Twitter e a justiça brasileira tem a ver justamente com um excesso da liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, das contradições do Elon Musk, porque já li notícias ali que ele está excluindo algumas contas de esquerda, então não tem liberdade de expressão nenhuma, né? Uma movimentação ali de um bilionário querendo, enfim, né, defender os seus interesses, e também já existem notícias de que ele tem interesse aqui no Brasil, em alguns setores da economia brasileira, agora não lembro quais são, não sei se tem a ver com nióbio, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com algum minério aqui que ele está interessado, para as empresas dele, né? É um negociante, não tem... Eu já falei aqui, também fiz vídeo aqui sobre ele é africano do sul, né? Mas se naturalizou estadunidense, e ele tem uma fortuna que é assim, maior do que a metade do país dele, né? Então, enfim, é um negócio assim, inacreditável, né? E o país dele é um dos países mais desiguais do mundo. Então, um cara que não está nem aí para isso, não está preocupado com essas questões importantes, né? O negócio dele é grana. E, enfim, mas o tal do Eduardo Girão foi defender ali a posição do Elon Musk pela liberdade de expressão. E aí mais dois detalhezinhos aqui antes da gente passar para a reflexão. Primeiro é o seguinte, a defesa da liberdade de expressão, quando ela vem dos bolsominions, ela está, na verdade, ela mascara a percepção que eles já tiveram de que eles só ganham eleição mentindo. Não tem outra alternativa. Por quê? Porque não tem projeto, porque não apresentam nenhum resultado positivo para o país, porque não gostam do Estado e uma série de outros detalhes que eu já ponderei aqui, porque não gostam do próprio país. Eles realmente não gostam do próprio país que eles nasceram. Então, quer dizer, tudo que eles fazem está recheado por esse combo de atraso. E aí, qual é a saída para uma gente dessa? É fake news o tempo todo, é ficar difamando o adversário o tempo todo, vomitando ódio no adversário o tempo todo, o Lula ladrão, e videozinhos, né, subterrâneos do WhatsApp, da internet, com montagens que dizem que, né, existe um plano comunista para destruir o mundo, para destruir a liberdade, e ao mesmo tempo defendem ditaduras, querem instaurar golpe militar. Eles defendem a liberdade de expressão e querem dar golpe militar, querem dar golpe ali, um golpe parlamentar, fazem isso o tempo todo, né? Agora, essa defesa que os bolsonaristas do governo fazem da liberdade e, ao mesmo tempo, também do seu pretenso patriotismo, isso, na verdade, é uma faceta do simulacro, né, que o Jean Baudrillard já ponderou aí, que eu acho que serve bem. Toda vez que os bolsominions, os bolsonaristas do Congresso, né, de maneira geral, eles se manifestam, eles extravasam várias características desse simulacro que está desenhado pelo Jean Baudrillard ali. Então não tem exatamente, não tem quase nada ali que escape a esse desenho do simulacro do Jean Baudrillard. E aí, quer dizer, esses dois fenômenos, que são um grupo que defende a liberdade ao mesmo tempo em que defende ditaduras,
e que defende o patriotismo ao mesmo tempo em que defende o interesse privado, o interesse pessoal, e especialmente dos estrangeiros. Né? Repito, Bolsonaro vendeu as empresas aqui, uma refinaria da Petrobras, para os árabes a preço de banana. E fica dizendo que é patriota, sabe? Queria vender a Embraer, queria vender, enfim, né? Ele colocou o Paulo Guedes ali, que é um sujeito que é um negociante, não está nem aí pro Brasil, está cagando pro país, está cagando e andando, né, pro Brasil. Ele quer saber de grana e quer saber de negócios. Só que isso acaba gerando prejuízo pro país, né? Mas o fato concreto é que a perspectiva deles é um patriotismo invertido e cínico, né? Que na verdade não tem patriotismo nenhum ali, tá? Bom, e aí por último, pessoal, ele também tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, que ele fala, né? Sim, ele fala de que o Elon Musk seria um reforço para o retorno da democracia no Brasil, né? Que as pessoas estão com medo no Brasil de tudo mais. Quer dizer, o país está melhorando em todos os níveis. Esse medo é a estratégia da direita desde sempre. Gerar medo do comunismo, da ditadura, quando na verdade os únicos ditadores são eles desde sempre aqui no Brasil. Todas as ditaduras que aconteceram no Brasil foram de direita, não tem, sabe? Mas enfim, eles precisam dessa farsa sistemática para poder existir, na verdade, né? Por quê? Porque eles não têm projeto para o país, porque eles não têm uma leitura de país inteligente, eles são, né, imbecis, né, e são totalmente subservientes. Já falei aqui, eles acoplaram na própria mente ali uma idealização masoquista com os Estados Unidos, que está substituindo a ausência de Portugal, da percepção do próprio país, e que fica mais escamoteada ainda por esse simulacro de patriotismo que eles colocam ali na frente. Tá? Então, pessoal, dito isso, né, o William De Luca colocou aqui também lá no Instagram, tá? Que ele diz o seguinte, ó: se eu fui obrigado a ver o Eduardo Girão do alto da sabugice e do viralatismo mandar recado em inglês para o Elon Musk, vocês também serão obrigados, sinto muito. Então ele está falando do viralatismo, e isso aí a gente vai usar para refletir aqui, tá? Essa questão que eu ponderei do complexo de Poodle. E aí, ainda para finalizar, antes da gente passar para a reflexão, o Povo, né, o jornal O Povo, noticiou o seguinte: após Girão agradecer Elon Musk em inglês, bilionário responde de nada. Quer dizer, né, uma coisa meio patética aqui, meio como se fosse uma notícia relevante para o país e tal, né? E aí, de nada, disse o bilionário, o senador cearense usou a tribuna do Senado Federal para agradecer Musk em inglês, né? E aí, ele diz aqui, o jornal, né? O bilionário Elon Musk respondeu o vídeo do senador Eduardo Girão do Novo após o parlamentar ter usado a tribuna para discursar em inglês no plenário para agradecer o apoio do sul-africano à liberdade de expressão e embates com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E aí Elon Musk compartilhou o vídeo de Girão e respondeu: "You are most welcome", traduzido para o português como "de nada" em sua forma mais enfática. E aí também vale destacar, né, rapidamente aqui, que é revelador desse simulacro que é a direita brasileira, que um sujeito do Partido Novo reproduza a velha subserviência vira-lata, ou, como eu prefiro chamar aqui, a subserviência poodle da direita brasileira, de ficar, né, procurando, né, enfim, formas de agradar os Estados Unidos, a Inglaterra e, enfim, os países poderosos, enfim, em detrimento de uma postura de soberania, de independência e tudo mais, tá? Então, quer dizer, eu tenho dito aqui desde o início, quando eu comecei a escutar as falas lá daquele sujeito, que eu nem lembro o nome dele, que foi o cara que fundou o Partido Novo, falei, isso não tem nada de novo, isso é o neoliberalismo velho de sempre, da década de 90, Fernando Henrique, repaginadozinho com uma outra ali, um outro verbete, uma outra retórica, mas no final das contas é isso, e não deu outra, né? Acaba, tá, na verdade, está inclusive ficando mais evidente o atraso que essa gente porque esse sujeito Girão, né, tu percebe aí que é um sujeito assim, é uma caricatura de brasileiro, né? E de um brasileiro de direita, inclusive, né? Vai dizer, né? E, enfim, o outro lá é o Nerso da Capitinga, que é outro, né, o negacionista da vacina. Então, quer dizer, essa gente é o atraso fantasiado de novo, né? Enfim.
Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer a nossa reflexão aqui para poder chamar atenção para alguns detalhes que tem a ver com essa posição aí do Eduardo Girão, que é uma espécie de, enfim, é um exemplo, né, uma figura exemplar aí da subserviência da direita brasileira, que assim como esses outros que foram lá no Congresso dos Estados Unidos também e tudo mais, tá? Então, assim, primeiro vale destacar que o Elon Musk é um típico herói da direita brasileira, porque é gringo e é bilionário. Não interessa se não é brasileiro, se defende golpe, tem grana, é bilionário, é herói da direita brasileira. Porque a direita brasileira é isso, é uma defensora da grana, dos negócios, do interesse privado. Então toda essa retórica de patriotismo, de defesa da liberdade, contra o comunismo, blá blá blá, isso é tudo um falsete de superfície para esconder, na verdade, a característica principal da direita brasileira, que é essa subserviência aos Estados Unidos, certo? E esse afeto ali de ídolo, né, com o Elon Musk e com os bilionários do mundo, né, que na verdade reproduzem o mesmo discurso da direita brasileira. Aquela conversa do Bolsonaro na eleição de 2018, os trabalhadores vão ter que escolher entre mais direitos e menos empregos ou mais empregos e menos direitos. Aquilo ali é o discurso de todo bilionário pilantra. Assim como o Elon Musk, como outros aí da mesma laia dele. Eu vi outro dia um vídeo aqui também de um sujeito aí defendendo que tem que ter mais bilionário, porque é isso aí mesmo, e vai estimular os outros. Tem muita gente sem ter o que comer e o cara acha que isso estimula alguém e tudo mais. E aí tem também, lembro aquele cidadão lá da Austrália, que também era um bilionário aí, que defendia a volta do desemprego para os trabalhadores aprenderem quem manda. Quer dizer, essa gente é isso aí, né? Então, por que eles são ídolos? O próprio Trump lá também, que é outro que tem muita grana, é ídolo do Bolsonaro, da direita brasileira. Essa gente, eles são, na verdade, um tipo de gente com o qual a direita brasileira se identifica, especialmente quando eles são lá de fora. Porque aí eles olham e falam, tá vendo? Né? Eles são do poder do mundo, né? Olha que legal, vamos nos aproximar, né? E aí, quer dizer, essa gente, no final das contas, destrói. Eles até ganham dinheiro, alguns da direita brasileira ganham dinheiro com essas figuras aí. Mas a maioria aqui se ferra, né? E fica, muitos deles, inclusive os pobres de direita, defendendo essa gente, tá? E aí, pessoal, lembremos também aqui que o Bolsonaro teve atitudes semelhantes a essa do Girão, bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Quer dizer, quando que um patriota de verdade vai bater continência para a bandeira de outro país, né? Quer dizer, o Bolsonaro é um retardado, né? E foi para os Estados Unidos dizer I love you, Trump, em inglês, né? Também tem isso, quer dizer, mesmo estilinho do Girão, né? Então, quer dizer, essa gente, de novo, eles não têm nada, eles são a velha subserviência patética da direita brasileira ao poder econômico do mundo, né? E aí, enfim, outra figura também que representa muito bem isso é o Milei na Argentina, que é outra caricatura patética ali, né? Mas vamos fazer então uma sequenciazinha da submissão, para a gente poder entender aí quem é a direita brasileira e quem é o Girão, né? Vamos lá. Então, a gente teve, né, o mazombismo, já falei aqui, citando o Darcy Ribeiro, e tem um artigo também do Anísio Teixeira que eu posso deixar com vocês aí na descrição do vídeo, que é muito legal, tá? E que reproduz essa questão reflete, né, também essa questão dos mazombos, que eram essas figuras que no início do Brasil ali eram filhos de portugueses que nasciam aqui no Brasil, portanto eles não eram nem portugueses legítimos, ou seja, né, não tinham ali a representatividade dos pais e também e da sua terra natal, né, e também não tinham a representatividade total aqui dos brasileiros. Os brasileiros olhavam para os mazombos e não se identificavam com eles também porque eles são filhos de portugueses. E aí essa figura ali ficava num limbo, né, ficava numa coisa meio dividido ali entre o seu local da sua origem de familiar e a sua origem local ali, que é a origem de um país que não é a origem dos seus pais, da sua família e tudo mais. Então, quer dizer, isso aí gerou uma figura meio, meio de entrelugar, né? Como dizem os autores, o Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira, e isso reflete bem
o que é aquele Brasil, o que é o Brasil no início, de maneira geral, né? Porque mesmo os portugueses vinham para cá, a maioria deles sem tanto vínculo com o lugar, era mais para explorar e tudo mais, e os indígenas e os negros foram sendo escravizados fora do seu contexto, né? Os indígenas eram retirados do seu contexto e escravizados, e os negros idem, né? Os negros até pior, né? Porque saíam lá do seu continente e vinham para cá para ser escravizados aqui. Mas enfim, então tudo aconteceu de uma forma muito problemática, que não gerou uma identificação com o seu local, né? E isso aí se reflete bem nessa figura do Mazombo, tá? E tudo mais. E aí o Brasil foi caminhando, teve a questão da independência lá, que também foi uma farsa lá em 1822. E durante o século XIX acontece um outro movimento, que também é um movimento de desidentificação, que é típico, né, da direita brasileira, que foi um apego ao positivismo europeu, na época, Augusto Comte e tudo mais, e o pensamento francês ali, que também tinha, para além de algumas conexões com a questão da eugenia, né, que sugeria que, não, olha só, né, os negros e os indígenas têm que ser aos pouquinhos assimilados e embranquecidos, né, para poder o país caminhar. Isso aí, na verdade, era, enfim, subserviência intelectual aos europeus, né, reproduzida aqui pela direita brasileira da época, tá? E o movimento que fez crítica a isso, que foi o indianismo, fazia uma defesa dos indígenas, mas por motivos até justificáveis para a época, acabavam negando os portugueses, e isso continuou gerando uma lógica sem solucionar esse problema, tá? Bom, né, e aí estudem também, quem quiser, quem se interessar, a história de um instituto chamado IHGB, que é muito interessante para poder entender isso aqui que eu falei, tá? Os concursos literários, para ver quem é que fazia, né, o melhor retrato do Brasil, e esses retratos eram muito construídos nesse sentido aí, de que tem que embranquecer e tal, senão não vai evoluir, certo? E aí, pessoal, chegamos aqui no Oswald de Andrade, né? Já falei aqui do Oswald de Andrade, está aqui o Manifesto da Antropofagia e o Manifesto Pau-Brasil aqui, tá? E as ideias do Oswald, que fazia uma crítica veemente a Portugal e à Igreja Católica, isso ali, né, na década de 1910, tá? Início da década de 1920 também, porque aí teve a Semana de Arte Moderna em 22, e isso tinha um valor na época, né? Só que isso continuava negando Portugal, né? E hoje a gente tem que fazer de novo, né, a gente tem que fazer uma nova antropofagia, nesse sentido que o Oswald ponderava na época, mas colocando os Estados Unidos nesse lugar, que, né, talvez um manifesto da antropofagia século XXI, né, e que pondere a necessidade de negar vários elementos, não só dos Estados Unidos, mas do capitalismo também mundial, porque é isso que alimenta a cabeça da direita subserviente neoliberal no Brasil, para que a gente possa, pelo menos, colocar isso em discussão para tentar minimizar isso aí e, eventualmente, no futuro, isso se transformar num resto muito mais do que numa presença constante e, enfim, e que gera um atraso sistemático ao país, tá? E aí depois a gente pode falar que com o Nelson Rodrigues acaba surgindo a questão do complexo de vira-lata, está aqui o Nelson Rodrigues, e aí a gente tem que dizer, né, que hoje, né, eu pelo menos, eu entendo que o vira-lata é uma figura bacana, né, eu fiz um trabalho no mestrado que, se eu puder um dia reescrever para poder publicar, se eu conseguir me livrar desse lixo que eu estou vivendo, eu quero fazer isso, porque tem várias coisas importantes ali que eu acho que tem que ser ditas e tem que ser postas em discussão, mas eu acho que tem que substituir aí o vira-lata pelo poodle, porque o poodle é um bicho muito mais subserviente do que o vira-lata, tá? Então isso reflete muito mais o que é esse comportamento descrito pelo Nelson, ao mesmo tempo, né, tira o vira-lata dessa posição, enfim, né, problemática ali, e chama atenção para outros detalhes, é importante para ponderar, inclusive, essa conexão subserviente com os Estados Unidos, que fica muito evidente na fala do Eduardo Girão aqui, tá? Bom, e aí, para finalizar, pessoal, então tudo isso, na verdade, hoje, essas coisas vão se movimentando, né, de uma forma que é sempre curiosa, sempre com, enfim, com elementos que não são muito previstos, etc. e tal. E teve o golpe militar, e aí a direita pôde manter essa subserviência disfarçada de poder e tudo mais, e só que, né, a gente vai chegando numa época, hoje existe a internet, existe uma série de mecanismos
enfim, né, o cinema atuando, as discussões públicas, a universidade, os filósofos, as pessoas também conversando nos lugares, e essas ideias, esse retrato dessa direita brasileira vai ficando mais evidente, ainda que, de certa forma, uma parcela dessa direita também continue atuando. Mas o fato concreto é que esse movimento chamado de bolsonarismo, e que o Eduardo Girão reflete ele de maneira muito significativa, né, muito evidente, ele é uma certa resposta, e aí tem um lado positivo do bolsonarismo, que inclusive o Wagner Moura também já ressaltou aqui numa entrevista, que é justamente o de ser uma espécie de... enfim, o bolsonarismo é a direita brasileira sem o seu disfarce, né? Justamente porque está tentando se disfarçar daquilo que evidentemente ela não é, né? É evidente que muita gente vai demorar para entender isso, talvez muita gente nunca entenda isso, né? A gente que está vivo aqui nesse momento, vai ter muita gente que nunca vai enxergar isso, porque isso aí muitas vezes contribui até para alimentar a alienação. Mas o fato concreto é que esse desenho e esse perfil que é chamado de bolsonarismo, aos pouquinhos foi se constituindo nos últimos anos, na última década aí, e foi se costurando aos pouquinhos nas suas características ali, né, nas suas escolhas de posicionamento e na sua verborragia, nitidamente como um processo ali de defesa contra a evidência da sua farsa, né? Então, quer dizer, por quê? Né? Porque a gente já teve a experiência da direita no poder, Fernando Henrique Cardoso dizendo, né, etc e tal, bababá, e chegou lá, privatizou tudo, enfim, né, gerou uma dívida com a FMI gigantesca, foi lá com o Pires na mão, com o tal do Pedro Malan para poder pedir dinheiro para os Estados Unidos, e enfim, a privataria tucana, essa é a direita. Depois ficou evidente aí que o José Serra tinha, né, documentos aí provando que ele estava, né, prometendo a Petrobras para Chevron, enfim, então isso é a direita brasileira. E aí isso vai ficando, né? Aí depois o Lula, finalmente a esquerda chegou no poder de novo, depois daquele período anterior ao golpe militar, e aí o Lula fez um governo muito melhor do que o Fernando Henrique, né? Continuou, e a Dilma também, eles só recuperaram o poder com o golpe, né? E aí o golpe botou o poder de novo na mão da direita, eles prenderam o Lula, né, de maneira ilegal, ali, de um juiz Moro, que é esse bandido que a gente tem no Brasil aí até hoje, e isso abriu caminho para o Bolsonaro ocupar esse espaço ali, né, naquele momento, que foi o espaço do golpe, né? E bom, e aí o poder permaneceu na mão da direita esses 6 anos e meio aí, e deu no que deu, né? Volta da fome, né, enfim, gasolina R$10 né, os dividendos da Petrobras, como eu fiz aqui no vídeo anterior, 20 vezes maiores do que o da Inglaterra. Quer dizer, né, a direita brasileira é isso aí, é um câncer, né, no nosso país aqui. E aí uma parcela das pessoas compreende isso e aí reelegeram o Lula de novo, né? E, bom, enfim, e agora, essa movimentação do Bolsonaro não acabou, porque esse movimento dessa parcela da direita brasileira de se vestir desses simulacros, né, ele é, em parte, uma defesa de poder, que é de quem está lá no judiciário, no executivo, no legislativo, tá? E às vezes até no judiciário mesmo, juiz Moro, né, e tal. No povo é uma defesa que é uma defesa normal, natural, de quem começa a perceber que errou, né? Eu fiz uma escolha errada, mas como defendeu isso durante 4 anos, continua defendendo até hoje, mas esse processo vai aos pouquinhos se reconstruindo, se desconstruindo e se deslocando para algumas perspectivas reflexivas. Torçamos aí que, enfim, a fala do Eduardo Girão seja mais um exemplo dessa subserviência patética da direita brasileira, que, enfim, é isso aí, né? Agradecendo ao Elon Musk em inglês, dizendo o próprio nome com sotaque do outro, né? Quer dizer, é um negócio assim, é o cúmulo da subserviência, a gente tem que, né, enfim, um dia transformar essa gente aí num resto para que eles não fiquem eternamente sendo o risco que são.
Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje aí. A gente volta no vídeo de amanhã. Grande abraço, tamo junto. Fui.